E aí agora vamos falar rapidinho do J.K. Yusha to Inkyomao, porque eu vi que o one shot e a história principal, a primeira história aqui é basicamente a mesma coisa, tá? O que acontece? Tá aqui a página colorida, né? Nem parei pra... Konobango wa Guran Sponsor no Teikyo de Okurishimasu. Galera, esse aqui, se você tá assistindo no YouTube, lógico, é o corte da minha live que acontece todo sábado às 9 horas da noite, tanto na Twitch, quanto no YouTube, quanto na Kick. Então, chega aí com a gente na live, se você quiser participar do chat ao vivo, pra gente bater um papo, falar sobre mangá, Japão, anime, qualquer outra coisa dessa. Cola com a gente, belezinha? Espero que goste do vídeo, muito obrigado. Se gostar, não esquece de deixar o like, siga o canal, sabe quando tem novidade, e meter o dedo no sininho aí também, pra ele te avisar quando chegar mais vídeo. Certo? Tamo junto, valeu, até mais. E qual que é a historinha, né? Tem essa heroína que tá saindo na porrada com o rei demônio aqui. Kagurazaka Asuka é o nome da heroína. E aí ela tá lutando com o rei demônio. E ela vem de uma família de várias gerações de heróis. E o pai dela e o avô dela morreram lutando contra o rei demônio. E aí o mangá começa com o rei demônio falando: na moral, eu não quero lutar, velho. Eu quero ficar de boa. Bora ficar de boa? E aí ela começa a questionar e achar que ele tá planejando alguma coisa. O que você tá planejando fazer e tal. Ele fala: eu só quero ficar de boa. E aí ela fala assim: não, você tá querendo alguma coisa em troca. Ele fala: tá bom, deixa eu morar com você. É isso que ele pede em troca. E aí ela fica meio assim, mas deixa, já que ele vai parar, né? Completa 50 níveis em qual jump? Lá pra abril do ano que vem. E aí ele mostra que realmente ele só queria ficar de boa. E aí ele tá lendo, inclusive, olha o mangá que ele tá lendo aqui, que eu achei interessante. Ele tá lendo o mangá deles mesmo, ó. Ó a capa. Ó a capa. Volta. Ele tá lendo o mangá deles mesmo. Enfim. E aí ele só quer ficar de boa, ficar lendo o mangá. E a menina fica: mano, não é possível, não é possível. E aí eu vou poder... Aí ele fala: você vai poder ir pra escola normal agora. E aí ela fala: tá, beleza. Que a vida inteira dela ela treinou pra lutar contra ele. Aí ela fala que vai poder comer lamen, comer os parfait, pipipi popopó. E aí eles estão nessa. Ele fala que ele vai pagar aluguel, vai fazer comida, lavar roupa. E aí ela deixa ele morar com ele. E aí eles estão morando junto. E... bom, eles estão várias coisas aqui discutindo. Ela mostra que ela tá com fome e ele fala: peraí que eu vou criar uma comida com bastante energia. Aí ela pensa numa pedra mágica e tal. E aí ele materializa um lamen. E é um lamen bom. E aí aqui, ó, passa um dia, passa um dia, 3 dias, uma semana. Ele fala: pô, você realmente não tá fazendo porra nenhuma, né? Tá só de boa aí. E aí ele fala: você quer ver o anime também? Que ele tá assistindo anime. E ela fala: não, eu vou pra escola a partir de agora. Aí ela começa a ir pra escola. Aí ele fala: eu queria ir pra escola. Aí ela manda um: não pode, fica aí vendo anime. E aí tem toda uma questão, ó, de... ele fica olhando os status dela, que os status dela tá subindo. E aí tem uma habilidade de que se ela fica feliz, o level dela sobe. E ela fala: ah, para de olhar isso, né? Tipo, isso é pessoal, tal. E aí ela faz uma amiguinha na escola nova. Pipipi popopó. E aí já no fim do dia aparece um capiroto. E é a menina nova que era amiga dela. Isso aqui o One Shot fez melhor, inclusive, tá? Que é...
Aí ela sai pra lutar com o capiroto aqui. E aí ela tá lutando. E aí aparece o demonião falando, derrotando o bichão, o capirotão já. E aí essa menina tava esperando a luta entre o herói e o rei demônio terminar, porque ela ia atrás de quem sobrasse pra matar esse quem sobrasse pra poder invadir a terra. Essa é a história dessa menina capiroto aqui. E aí, como o rei demônio parou de atazanar a galera achou que a heroína venceu a batalha contra o rei demônio, mas na verdade ele só tava de boa, ele é muito mais forte que ela, inclusive. E aí derrota todo mundo. E aí eles vão virar amigostinho e viver a vida comum juntos. Aqui, isso é o herói e o rei demônio vivendo uma vida normal. Essa é a história da heroína e do rei demônio vivendo uma vida normal. E aí esse é o primeiro capítulo, legal, mas é aquilo que você falou, não tem muito cara de mangá shonen, né? E aí, que eu acho que seria legal? Porque tem um negócio que rola, que eles estão no quarto uma hora, deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu não lembro as palavras que ele usa. Peraí que eu vou achar aqui. As palavras que ele usa, que eu não lembro. Ele fala assim, nossa, isso aqui, esse mundo tá acabando, um negócio assim, peraí. Fala que essa é a terra da perdição. Aí ele tá lendo o mangá, não sei se aqui, eu tô com as palavras do one shot, eu não sei se aqui nessa edição ele fala a mesma coisa. Não, é diferente. Até o visual do... Que ele fala assim, ó, anime, mangá, é tudo tão incrível, foi por isso que eu escolhi o Japão pra ser a nova terra da perdição. Aí a Irena fala assim, nossa, você chamava o Japão de terra da perdição por um motivo estúpido desse? E aí ele fala que não tem nada estúpido. E aí, por conta dessa fala do one shot, eu fiquei imaginando que seria muito da hora o primeiro capítulo se o cara tivesse desenhado uma treta inacreditável. Ele tem cara de Magazine ou Jump Plus, inclusive com a protagonista bonitinha assim, né? Super cara de ficar mostrando as partes dela toda hora, né? Tem esse naipe, esse mangá. O primeiro capítulo não fez isso, acho que não vai fazer nos próximos, né? Mas eu fiquei imaginando, tipo, se ele tivesse feito o primeiro capítulo uma luta inacreditável, muito foda entre a heroína e o rei demônio, só que, tipo, o rei demônio só se defendendo, sem atacar ela muito. E aí chega no final do capítulo, e aí durante essa treta, ele fica falando umas frases dessas, tipo, esse lugar é a terra da perdição, que você não é páreo para mim, umas frases que parecem do mal, assim. E aí no final, eles trocam essa ideia pra morar junto, e aí no fim, tipo assim, era só... Parecia que ele era do mal, mas que na verdade ele era um cara que tava de boa ali, sabe? Acho que seria muito mais interessante. E aí ter uma luta fodona entre os dois, pra chegar no final, aí mostra que é só a menina que atacava ele nunca atacou, porque ele é muito mais forte que ela, qualquer ataque ia matar ela. E aí no final, terminar o primeiro capítulo com esse acordo entre eles. Tipo, você vai morar comigo? Então tá bom. E aí esse capítulo aqui, do primeiro dia dela indo pra escola, dele fazendo a comida, ser o segundo capítulo do mangá. Eu acho que seria muito mais foda, muito mais cara de Jump, inclusive. Vamos ver, né? Porque assim, o primeiro capítulo dá a entender de que vai continuar tendo lutinha. Porque aparentemente a Terra vai continuar sendo invadida e tal. E aí eles dois juntos vão lá lutar pra proteger e tal, né? Mas pode tomar um outro caminho de que vai ser só a vida deles dois junta mesmo, né? Não vai ter nada de
de lutinha a mais. Vai ser só a comédia zona de um demônio vivendo entre os humanos. Se for ter lutinha, esse início que eu imaginei, eu acho que seria mais interessante. Mas vamos ver. É um mangá bem diferente do que a gente tá acostumado, né? Passando só pra dar uma boa noite, bom dia. Vou ter que fazer o Enem amanhã, então tenho que dormir. Tamo encerrando aqui já também, mas valeu pela presença, mano. E valeu pelo sub aí, tamo junto. Até a próxima. Então, J.K. Yusha to Inkyomao. Gostei do primeiro capítulo, vamos ver, né? Amanhã tem o próximo. E provavelmente essa é a última estreia, né? Do ano, né? Provavelmente esse é o último mangá de 2025 a estrear esse ano. Vamos ver. Mas terminando o ano com 3 mangás legais, né? Terminando o ano com 3 mangás legais, muito superior às estreias passadas, tirando o Jujutsu Kaisen, né? Da última vez que a gente foi falar disso, eu esqueci de contar Jujutsu Kaisen. Como é que é? Cadê? Queria os 3 da leva se salvando, mas ponho mais J.K. Tonari, Goron Egg melhora? Cara, eu acho... É que eu não li o segundo capítulo de Tonari ainda, você já leu? O que você achou? Se sim. E as edições de hoje foram essas. E cards. E é muita coisa. Os cards nem aparecem aqui, ó. Que cards. Bota tudo que apareceu na live e pronto. Foi legal também? Então, eu acho que o Tonari ele tem mais o Goron Egg ele tem muito potencial, né? Só que a arte é muito ruim. Eu ainda fui ver tem um youtuber que eu sigo que deu uma analisada em Goron Egg e aí ele mostrou uns bagulho que realmente a arte de Goron Egg é muito ruim. A narrativa é básica, né? Mas a arte é bem ruim de Goron Egg. Vamos ver se o cara destaca pelo menos na escrita, né? Eu acho que o Tonari, o Osoegawa, tem mais chance, hein? Porque ele é mais popzinho, eu achei meio engraçado e tal. Uma levada meio Sakamoto Days, né? Vamos ver. E o J.K. Yusha é aquilo, né? O primeiro capítulo dos mangás é meio que pra apresentar os personagens. Então, ele vai setar o que vai ser... Falei muito mindset, né? Falei com uma coisa meio... Mas ele vai definir meio que o que define o que vai ser o mangá, geralmente é o capítulo 2, né? O capítulo 1 geralmente é a apresentação dos personagens. A gente ainda vai descobrir o que vai ser esse mangá. Vamos descobrir amanhã, né? Amanhã tá saindo e o próximo capítulo já. Se é que não saiu pra vocês já. Pra mim é só amanhã. Beleza? Acho que hoje ficamos por aqui. この番組はご覧スポンサーの提供でお送りしました。